Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber. Como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, se eu fosse presidente, educação e cidadania, o povo e o poder e projetos de lei que o Brasil precisa. Dito isso, eu vou entrar no assunto se eu fosse presidente, mais uma vez, infelizmente. Se eu fosse presidente, eu faria tudo diferente do que o inconsequente que está lá está fazendo. E por que ele está fazendo o que faz? Porque ele é incompetente, para não dizer outras coisas. Enfim. Aí eu pergunto, como se avalia a competência de um profissional, de um trabalhador? Não importa qual seja a função ou o cargo que a pessoa ocupe. A resposta é óbvia, pelo resultado do trabalho que essa pessoa apresenta, pela qualidade, pela presteza, pela rapidez, pela eficiência, enfim, são uma série de valores que são medidos, uma série de qualidades que são avaliadas, mas que se aplica a todos os casos, e não é diferente com o presidente. Só que o nosso em questão, ele está deixando muito a desejar. E basta, como se faz com qualquer profissional, se compara com o resultado obtido por outros profissionais que ocupam o mesmo cargo ou a mesma função, que desempenham a mesma função. É por comparação que se faz isso. Vejam, por exemplo, o Joe Biden, que os bolsonaristas criticaram tanto, criaram uma série de fake news, até o pessoal lá do gabinete do ódio, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Palácio da Presidência da República, tinha um gabinete do ódio lá que criou fake news até contra o Joe Biden e a favor do Trump, o ex-presidente americano Donald Trump. Então, justamente porque eles se identificam, o Bolsonaro, os filhos dele se identificam com o Donald Trump, que no caso americano é um tremendo de um vigarista, um salafrário, que está devendo mais de 400 milhões de dólares para o Tesouro americano, já está envolvido em escândalos de falências fraudulentas das empresas dele lá nos Estados Unidos e por aí afora, não quero falar dele. Vamos falar do Brasil. Vejam bem, as mortes por Covid no Brasil já estão ultrapassando 557 mil. Para um país que tem 212 milhões de pessoas, isso equivale a 0,26 centésimos% de mortes. Enquanto que no mundo inteiro, sendo que a grande maioria dos países são bem mais pobres que o Brasil, o número de mortes proporcional à população é bem menor. Ou seja, o número de mortes no Brasil é 5 vezes maior que a média mundial. Porque no mundo inteiro morreram 4.260.000 pessoas, o que equivale a 0,05 centésimos% da população mundial, que é de 8.740.000.000 de habitantes. Então, em outras palavras, o nosso presidente consegue ser incompetente 5 vezes mais do que a média da competência de todos os presidentes ou primeiros ministros, ou reis, ou imperadores dos outros 217 países do mundo. E ainda o cara quer discutir voto impresso.
realmente é típico de quem não sabe o que está fazendo, não sabe para que foi eleito, para quem não desceu do palanque, para quem é despreparado, é desqualificado, carente até de inteligência para fazer a coisa certa. Não sabe, está perdido, e daí ele fica inventando coisas para distrair a imprensa, desviar o foco. Outra coisa, outro índice, ontem o mundo inteiro completou 200 milhões de infectados pela Covid. O Brasil sozinho, ontem também superou a marca de 20 milhões. Ou seja, o Brasil, que tem 2,7% da população do mundo, tem 10% do número de contaminados pela Covid. Mais uma vez, culpa de quem? Culpa do desqualificado do presidente, que foi alertado milhares de vezes por pessoas competentes, por autoridades sanitárias, pelo ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, pelo ex-ministro da Saúde, Nelson Taik, sobre o risco de retardar a vacina, sobre a necessidade de fazer testes de Covid, ainda que por amostragem, mas num número bastante expressivo. Ele mandou todo mundo às favas, disse que ia fazer do jeito dele, porque é ele que manda e não abre mão disso, palavras dele. Só que o cara não manda nada, o cara é um desastrado em todos os sentidos, é um incompetente de marca maior. Eu não contrataria ele nem para fazer qualquer coisa em qualquer empresa que eu trabalhei ao longo da vida, porque ele não tem qualificação para nada, muito menos para ser presidente. Por favor, você que ainda é simpatizante desse cara, pesquisa um pouco sobre ele, agora o cara vai responder mais processo. Daqui a pouco ele vai superar o Lula, que tem, né, entre 9 e 13 processos respondendo. Daqui a pouco ele vai ultrapassar o Lula, porque ele está cometendo um desatino atrás do outro, justamente porque não tem competência. Ele não tem competência para ser vereador de uma cidade de 500 habitantes, quanto mais para ser presidente de um país continental, importante como o Brasil, que já foi a 7ª economia do mundo, agora na mão dele caiu para a 13ª posição no ranking mundial. Por quê? Porque o cara realmente é incompetente, em todos os sentidos, não serve. O Bolsonaro não serve para ser presidente. Será que alguém consegue me entender isso? Eu não tenho nada contra a pessoa do Jair Messias Bolsonaro. Eu quero que ele tenha vida longa e feliz. Mas ele não serve para ser presidente. Ele não serve para ser presidente. Porque ele é um inconsequente. Ele é despreparado. E não tem humildade para aprender coisa alguma. As pessoas dão a solução pronta num prato para ele, ele não aceita, porque ele é arrogante, é prepotente. Aí fica difícil. Como é que você, que tem um mínimo de inteligência, que está me vendo e ouvindo, vai dar um voto de confiança para um cara desse? Não tem como. É inconsequente da nossa parte dar um voto de confiança de um cara que não tem qualificação para ocupar o cargo que ele ocupa. Porque é um desrespeito com os milhões de brasileiros que precisam de um governo inteligente, competente, preparado, decente, consequente e assim por diante. E não é o caso desse cidadão, infelizmente. Espero que tenha sido claro desta vez. Eu já bati nessa tecla N vezes e o que eu recebo são críticas, mas será possível? Será possível que as pessoas não percebem o quão inconsequente é o nosso presidente? Até mais, um abraço.